Por favor, você pode tomar seu assento em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para quem está vivo aí. Para quem vai morar no céu, a paz do Senhor Jesus. Quem está muito feliz aí, diga conta, diga glória a Deus. Não, quem está mais feliz, diga aleluia, glória a Deus, e eu vou subir. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muito feliz por estarmos juntos nessa noite aqui para compartilhar uma porção do Evangelho ao seu coração. Eu gostaria de pedir a você que tem sua Bíblia, por favor, sem demora, abra comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, amém. Vamos fazer menção dos 2 primeiros versos, depois vamos pular para o capítulo de número 3, amém. Eu me chamo Calbi, para quem não me conhece, sou pastor na cidade de Castanheira, da Igreja Presbiteriana Renovada, e a gente está aqui nessa noite hoje para compartilhar um pouco mais da luz do Evangelho ao seu coração, amém? Nós acabamos de liberar uma canção ao coração do Pai, que é um texto muito preciso, dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos teus pecados, então o Senhor ouviria dos céus, olharia para nós e sararia a nossa terra. Sabemos que esta semana é uma semana onde a igreja do Brasil está orando, né? Tem um jejum de 30 dias que termina no último dia 2, que é também um dia que marca a nossa nação. E o nosso papel de fato é orar para que tudo transcorra segundo a vontade dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Você tem a sua consciência como cristão, como servo de Deus, e que de fato o Senhor, o Espírito Santo, possa ministrar muito claro, te dando a direção certa para aquilo que tu vais fazer para a glória e honra de Jesus, amém? Aleluia. Estou aqui com a minha família hoje, né? Minha esposa, meu filho último, minha mãe, meu pai estão comigo aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao Evangelho. 1 Pedro, capítulo de número 1, quem achou, diga achei. Diz assim a partir do verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Vire a página da sua Bíblia, capítulo de número 3, versos 8 a seguir. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se de todo o mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Verso 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? É um texto muito glorioso para a gente pensar, e você sabe que o apóstolo Pedro, ele descreve esse texto em um contexto até um tanto complexo da igreja primitiva na época. Você sabe que a partir de Atos capítulo 2, o evangelho ele se propaga, mas para se propagar o evangelho houve a necessidade também de iniciar-se uma perseguição contra o povo de Deus, aqueles que se denominavam cristãos, ou os do caminho, aqueles que serviam a Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe também que Pedro, a partir de Atos capítulo 2 e 3, foi o primeiro, quando o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles irmãos que estavam na igreja, orando, em busca de uma promessa que havia sido liberada pelo próprio Senhor Jesus, ainda no capítulo 1, versículo de número 8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Pedro, então, a partir do capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, ele começa a pregar aquelas pessoas. Haviam ali pelo menos 15, 16 tipos de nações diferentes, muita gente por causa da festividade de Pentecostes. Pedro é levantado pelo Espírito Santo e começa a falar àquelas pessoas: olha, eles não estão bêbados, muito pelo contrário, eles estão cheios da presença do Espírito Santo, porque havia uma promessa de vir sobre a vida desse povo, e nós esperamos a promessa, e quem espera a promessa há de convir que a promessa se cumprirá sobre a vida dele. Quem está esperando uma promessa do Senhor aqui, em nome de Jesus? Pedro prega e a gente vê os finalmente daquele texto que ele está falando àquele povo. Quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo de Nazaré. E dá-se então continuidade de tudo aquilo. Vimos o capítulo 3, o capítulo 4, daqui a pouco ele faz um outro sermão extraordinário, e quase 5.000 almas também se convertem a Jesus. Só que a perseguição começa. O povo começa então a se dispersar, cada um para a sua realidade, porque a perseguição era muito, muito forte naquela época. Você sabe também que existia um imperador, logo naqueles séculos, por nome Nero. Este homem, ele foi muito preciso e incisivo naquilo que ele estava fazendo. Eu acredito que o Senhor usa os seus para determinado tempo aqui na terra, como também foi o caso desse homem, o imperador Nero. A Bíblia diz então que este povo então se dispersa por vários lugares, por várias províncias. E quando isso acontece, Pedro então é levantado para enviar, de forma dotado pelo Espírito Santo, ou pela inspiração do Espírito Santo, cartas àquele povo que estavam dispersos. Quando lemos o primeiro capítulo, se você tem a sua Bíblia aberta, você vai perceber que ele vai dizer exatamente quem ele é, e qual o propósito dessa carta, e a quem estava sendo enviado aquela carta. Não sei quanto tempo demorou para aquela carta chegar em cada lugar, mas o fato é que a carta demorou dias para chegar em algumas localidades. E a carta vinha no sentido de trazer um novo ânimo para a igreja. Talvez você que esteja aqui nessa noite, de fato, esteja precisando de um novo ânimo na tua vida espiritual, física, psicológica, casamento, relacional, trabalho, enfim. Talvez a tua vida hoje seja tão necessário o Espírito Santo falar muito profundo, de forma silenciosa, mas de forma categórica ao teu coração, para que você entenda onde você está e que a partir daqui você compreenda onde é que o Espírito Santo queira levar você. Quando olhamos para o capítulo 1, você vai perceber que ele diz: aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Esta é a igreja. Tem algum eleito do Senhor aqui em nome de Jesus? A Bíblia nos chama de eleitos de Deus. Porém, ele vai falar também que somos peregrinos. Você e eu sabemos que estamos peregrinando nesta terra, mas aqui não é a nossa morada final. Vai chegar um dia que nossos olhos vão se fechar aqui, ou se não isso, o Senhor virá, arrebatará a igreja, e nós entraremos na glória para de fato morarmos na eternidade por todo o tempo, por toda a eternidade. Você sabe sobre o que eu estou dizendo para você. Pedro chama aquela igreja de peregrinos. Pedro fala para aquele povo que estava disperso, ele vai falar em cada localidade que o povo estava, mas ele vai dizer na parte B do versículo de número 2, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do teu sangue. Veja, peregrinos, dispersos, essa era a igreja da época. Só que este povo, como você e eu que estamos aqui nesta noite, além de sermos peregrinos, nós fomos chamados por causa de Jesus. Não existe uma outra possibilidade a não ser Jesus, o centro, o autor, o consumador do cristianismo para mim e para a tua vida. Fomos chamados por causa de Jesus. Aqui eu abro um parênteses e te digo algo. Independente de como ou que forma que você se encontra hoje, você precisa entender, primeiro, você é um peregrino. Nós estamos aqui de passagem, mas quem chamou a você para viver um propósito maior do que aquilo que você acredita e imagina, foi Jesus Cristo de Nazaré. Em um determinado momento da tua vida, talvez você entregou a vida a Jesus, ou quem sabe não, talvez você esteja aqui pensando sobre tudo o que tem ocorrido na tua vida. Entenda algo, mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga entender pela fé, Jesus morreu pela tua vida, e se você está aqui, você deve a Ele adoração, honra, louvor e ação de graças, porque Ele é o teu Senhor para todo sempre.
E aí a gente vai ver a continuidade dessa história, capítulo de número 2 e tudo, capítulo de número 3, ele vai falar sobre os deveres conjugais, enfim, mas a nossa história aqui hoje é a partir do capítulo 1, como também a partir do 3 e verso 8 que lemos. Quando chega no versículo 8, Pedro então vai dizer: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber a bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu gostaria, dizendo isso, de deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite, sobre o que Pedro está falando ao nosso espírito, ao nosso coração. O primeiro deles é: eu sou inserido a uma comunidade quando eu sofro junto. Repita comigo: eu sou... Não, só você que está aqui que não vai jantar. Fala: eu sou inserido a uma comunidade para sofrer junto. Diga a essa pessoa que está do teu lado, fala: nós estamos inseridos no corpo. Eu sofro por você e você por mim, porque Jesus sofreu por nós. Você entendeu isso? Nós só fazemos parte do corpo, só estamos inseridos no corpo de Cristo exatamente para compreendermos que Jesus morreu por nós. Se você hoje diz: eu sou a igreja, e quando eu falo igreja não estou dizendo as paredes, a igreja viva, que vivificada é pela uma fé extraordinária através de Jesus Cristo de Nazaré, uma igreja que está valente, marchando e glorificando o nome do Senhor. Se nós vivemos a mordomia de ser igreja, se nós vivemos a beleza da glória ou a manifestação de ser igreja aqui, foi porque teve um princípio, e o princípio é Jesus Cristo de Nazaré. Se você e eu somos igrejas e estamos inseridos no corpo de Cristo, há uma satisfação para a nossa vida. A satisfação de ser a igreja é sofrer junto, é viver a euforia do Evangelho, as loucuras do Evangelho, que muitos até olham para a gente e falam: você é louco, só pode ser um maluco, para que viver essa loucura do Evangelho? Mas você sabe que essa loucura é necessária, porque quando você entrar na eternidade, tudo começará a fazer sentido para a tua vida, aleluia! Assim é o Evangelho, e nós estamos inseridos neste corpo, e o apóstolo Pedro vai dizer: compassivo, que é característica de quem exerce a compaixão. Alguém que de forma vital vive os teus dias de vida, mas de fato entende o que é ter compaixão por alguém. Sejam compassivos. Você já teve compaixão por alguém no ano de 2022? Não responda. Você já teve compaixão por alguém no último mês, nessa semana? Você já teve compaixão pela vida de alguém? Você já teve o teu espírito queimando dentro de si, quando você viu alguém que passava por uma situação deplorável e você teve a oportunidade, através do espírito, estender a mão àquela pessoa e ajudá-la no contexto do crescimento cristão? Você já teve essa compaixão que Pedro está dizendo para aquela igreja? Irmãos, sejam compassivos, tenham compaixão, amor fraternal, que não tem para si só o seu próprio interesse, que faz alguém sem a esperança de receber algo em troca, entendendo e sabendo que você já recebeu por herança a salvação da tua alma. Amor fraternal. Queridos, quando eu olho para a igreja do século presente, parece-nos muito claro que está faltando isso. Compaixão no meio do corpo de Cristo. Porque se estamos inseridos no corpo, precisamos viver essa compaixão. Se estamos inseridos no corpo, precisamos amar fraternalmente. Quando eu falo amar fraternalmente, é você estar disposto a tomar o lugar de alguém, se colocar na brecha por alguém. Se colocar na brecha por alguém. E Pedro continua dizendo: olha, vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Existe uma bênção para mim e para a tua vida, mas não é porque somos merecedores, é uma herança que o próprio Cristo deixou ali através do sacrifício na cruz. Receberemos essa bênção de fato na eternidade, mas poderemos viver melhores como cristãos aqui nessa terra. Quem está me entendendo nessa noite, em nome de Jesus? Compassivos, amar de forma fraternal, entendendo pois que vamos receber essa bênção por herança sobre a nossa vida. Projeta para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 12, por gentileza, aqui no telão. Veja o que Paulo vai dizer, Filipenses 4,
versículo 12. Paulo vai nos ensinar algo a essa igreja de uma forma extraordinária. Filipenses 4, verso 12 a seguir, 12 e 13 então somente, para a gente ganhar tempo. Filipenses, aleluia, aleluia. Deu ruim? Vai, em nome de Jesus, foi. Filipenses 4, versículo 12. Se o que é passar necessidade, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Verso 13. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está ensinando àquela igreja a importância de quando nós vivemos a compaixão de que o Senhor nos ensinou a viver. Paulo está nos ensinando àquela igreja a importância, ligando aqui com esse texto de Pedro, de viver o amor fraternal, de nos colocarmos no lugar de alguém. Eu sei ter necessidade, eu sei passar por momentos críticos na minha vida, mas de forma alguma, por conta da necessidade, eu vou negar a minha fé. Pelo contrário, eu sei passar este momento na minha vida, porque eu sei que quando eu passar, eu não passarei sozinho. Quando eu chegar, eu não vou chegar sozinho. Do outro lado, eu sei exatamente quem me guiou durante essa jornada até chegar lá. Eu sei viver momentos difíceis na vida. Eu sei viver momentos complexos na minha vida. Ontem, abrindo aqui um parênteses, estávamos orando na igreja. E aí de repente, quando nós íamos colocar o joelho com os demais irmãos para orar, alguém bate apavorado na porta da nossa igreja. E aí minha esposa e eu nos levantamos, fomos até lá. Ela falou, eu estava descendo aqui, vi a igreja aberta, vi que tem um pastor, por favor, eu preciso que vão orar para uma criança que está lá quebrando tudo, batendo nos pais e tudo, uma criança de 10 anos. Eu acho que ela está com um espírito mau. Fomos correndo lá, quando chegamos lá, de fato estava acontecendo aquilo. Um garotinho de 10 anos de idade, gritando, se estrubuchando todo ali, arranhando-se, batendo na mãe, batendo na avó. E sabe o que a gente fez? Na hora que chegamos ali, o Espírito nos deu um entendimento sobre o que estava acontecendo. Nós nos assentamos ali. Daqui a pouco a criança se debruçou aqui sobre o meu colo. Nós começamos a conversar e não era demônio, porque nem tudo é demônio, mas é compreender a necessidade no espírito de que algumas pessoas passam do nosso lado e às vezes a gente não entende. Às vezes nós não enxergamos. Às vezes nós não sabemos lidar com coisas simples do nosso cotidiano humano comum. E exercemos o cristianismo. Falamos que somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Mas que cristianismo estamos exercendo? Que ambiente de graça, de cura e de glória que estamos vivendo neste último tempo da igreja na terra? Se nós não conseguimos discernir o que o Espírito está nos dizendo, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Cantamos aqui uma canção, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Irmão, você entende que Deus é bom nessa noite em nome de Jesus? Deus é bom, você quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta para você responder, e eu provavelmente já sei o que é que você vai responder. Quantos passaram um dia maravilhosamente bem hoje aqui? Levanta a mão. Quem não levantou a mão porque não passou tão bem, eu acredito, né? Quantos almoçaram hoje aqui ou lancharam alguma coisa? Quantos tomaram café da manhã? Quantos tiveram a oportunidade de tomar um banho hoje em nome de Jesus? Aleluia. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque talvez muitos de nós não temos a menção de coisas que são comuns e simples na nossa vida, como por exemplo acordar todo dia, ter um trabalho, um lugar para a gente ganhar o pão nosso de cada dia, ter uma família e a família estar e acordar com você todo dia, ter a oportunidade de se assentar à mesa e tomar um bom café todo dia, amém? Ter a oportunidade de, na hora do almoço, você estar na mesa e assentar-se com a sua família na mesa e ficar ali olho no olho, jantando ou almoçando, enfim, e ter essa oportunidade. Sempre quem é que te permite isso todos os dias? Ele, o Senhor. Não é mérito meu nem seu. Aliás, nós não merecemos, mas Ele, o Senhor, nos dá essa oportunidade todos os dias. Isso é irrefutável, inegociável. E muitos de nós não entendemos esse sentido de estarmos inseridos no corpo, irmão. Você quer ver? Quem quer a vida eterna aqui? Quem quer entrar na eternidade glorificando ao Senhor? Todo mundo quer, eu sei disso. Eu acredito que você queira entrar na eternidade, uau! Mas pastor, sabe, eu acredito que, eu não sei, porque eu acho que eu tenho uma certa dúvida de entrar na eternidade. Queridos, nós fomos inseridos no corpo para começarmos a viver um pouquinho da eternidade aqui.
Quando você ama fraternalmente, como você tem compaixão, quando você vive o que Pedro está dizendo para a gente entender aqui nessa noite, você compreende o quão inserido você está no corpo. Logo você vai entrar na eternidade para glorificar o nome do Senhor. Mas é interessante que existe uma ideia maravilhosa sobre o início de que Pedro está falando aqui, que é o mesmo texto de Filipenses, mas agora no capítulo 2. O versículo de número 5, que você conhece, o próprio Senhor dizendo, e Paulo declarando aquela palavra, que ele sendo Deus, e mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se, tornando a si mesmo em forma de homem, e desceu ainda mais, até chegar na forma de servo. E você conhece o restante da história, que por causa disso, o Senhor o elevou sobre todo o nome. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Somos inseridos no reino porque Jesus teve compaixão de mim e de você. Você está entendendo isso, querido? Por isso a necessidade de amarmos de forma fraternal, de vivermos o que Pedro está falando para a nossa vida aqui. Segundo ponto, bênçãos e maldições, nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós somos capazes, ouça o que eu vou te dizer, capazes de produzir para nós bênçãos, quanto também maldições. Você conhece o que vai dizer o 5º livro bíblico de Deuteronômio, ali no capítulo 28 a seguir. Pedro vai dizer então, na sequência do versículo de número 10 e 11, ele vai dizer: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sabe o que precisamos compreender? Nós temos o poder, irmãos, entenda isso. Nós temos o poder e a capacidade de atrair para nós bênçãos do Senhor ou as maldições, a partir daquilo que eu chamo de reações daquilo que recebemos. Eu te faço uma pergunta: como você reage diante de tudo aquilo que você recebe na tua vida? Como você reage diante de tudo que você recebe na tua caminhada cristã? Como você reage? A sua reação vai provar para o Senhor se você está querendo bênçãos ou maldição sobre a tua vida. Pedro vai dizer, veja bem, se você quer amar a vida e ver dias felizes, note para o texto: guarde a sua língua do mal e os teus lábios da falsidade. Repito, quem quer amar a vida, tem alguém que ama a sua vida, a vida que tem aqui. Se você ama a tua vida, veja, guarde a sua língua do mal. Se você quer ver dias felizes, por que ver? Porque está apontando para o futuro. Se aponta para o futuro, eu preciso entender o que eu estou vivendo do meu presente. E o meu presente, ele vai me apontar para o meu futuro. Porém, no futuro eu posso receber ou as bênçãos ou as maldições. Vai depender da minha reação. Como eu falo, como eu faço, onde eu toco, onde eu vou, como ando, como eu percebo tudo à minha volta, como eu lido com a minha vida comum, no meu trabalho, no meu casamento, no meu lar. Como são as minhas reações? Como você reage, irmãos? Quando alguém te chama, ô crente, você acha bom? Como você reage quando alguém olha para você e fala assim, cruz credo, crente? Como você reage quando você não disse e alguém disse que você falou? Como você reage quando talvez, por um momento, um exemplo hipotético, você veio ao culto como esse e alguém não te viu, mas você, porque acredita que aquela pessoa não viu você, reagiu de uma forma egoísta? Como você reage no seu dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas que você convive diariamente? Porque o texto está falando para a igreja. Pedro está alertando a igreja que estava dispersa. Pedro estava trazendo uma palavra de orientação para a igreja naquele tempo, que serve para os dias atuais para a gente viver. Como estão as tuas reações diante de tudo o que você vive? E irmã, eu vou um pouco mais longe. Esta semana, eu não quero entrar no mérito da questão, mas como você reage, por exemplo, com tudo isso que a nação está vivendo nesses últimos meses? Como você vai reagir depois do dia 2?
É para crente isso, irmãos. Como você tem reagido? Se eu te perguntar, você quer bênção? Com certeza, você quer bênção. Ou você quer atrair maldições sobre a tua vida? Pedro continua dizendo: afaste-se de todo mal e faça o bem. Fazer o que, irmãos? Não, você não está aqui. Fazer o que, irmãos? O bem. Busque a paz com perseverança. Há uma atitude que só você pode fazer: buscar a paz com perseverança no seu dia a dia. O irmão que está do seu lado não pode perseverar por você. Sinto muito, mas ele não pode. O pastor da igreja, ele pode até orientar, orar por você, te instruir, mas quem precisa de perseverar é você no caminho. Você que precisa levantar a tua cabeça e falar: basta, a partir de hoje a história vai ser outra na minha vida. Eu continuarei caminhando, perseverando diante daquilo que Jesus tem para a minha vida. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Está vendo a importância? Por isso nossas reações podem atrairmos, nós podemos atrair na nossa vida, conforme as nossas reações, ou as bênçãos ou as maldições da nossa história. É assim que acontece no tempo que nós vivemos como cristãos, irmãos. Se você quer ser uma bênção para a tua geração, para a tua nação, para a tua casa, para a tua igreja, abençoe. Atraia as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. É necessário para que você tenha uma vida de paz, feliz, alegre, que condiz com o que está dizendo o Evangelho para a gente pensar. É necessário nós compreendermos o que o Senhor está dizendo para nós, para mim, para você, para nós de fato entendermos que estamos inseridos no reino. Veja, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo de número 33, apenas a seguir. No capítulo 12, Jesus cura alguém que estava passando por uma dificuldade ali. Jesus expulsa aquele mal, mas aí acontece algo a partir do versículo 33. Mateus 12, 33. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. 34, por favor. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer que coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ainda 35, por favor. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Tudo está naquilo que você reage, que você fala, como você está plantando, semeando. Tudo isso redundará em uma colheita para a gente. Agora, ou eu recebo as bênçãos de Deus, ou eu recebo maldições, porque eu tenho poder de atrair bênçãos e maldições segundo as Escrituras na minha vida. A boca fala do que está cheio o coração. E aqui eu pergunto para alguém nessa noite: como é que está o seu coração hoje, nesta quarta-feira? Do que você tem enchido a tua vida espiritual? Do que você tem nutrido a tua caminhada cotidiana, comum? Como você tem colocado, o que você tem colocado dentro de você mesmo, diariamente, irmãos? Está me fazendo entender nessa noite, em nome de Jesus, queridos? Jesus falando àqueles amados: olha, vocês não compreenderam ainda. E se você ler os versículos anteriores, ele vai dizer: por um acaso um reino dividido subsistirá? Como pode eu estar expulsando um demônio por o espírito de Beelzebu? Satanás vai rachar o reino. Não existe isso. Agora vocês são maus. Uma árvore boa vai produzir frutos bons, mas uma árvore má, frutos ruins, podres, mirrados. Queridos, nós temos o poder, entenda isso. Jesus delegou-nos poder para viver o melhor que Ele tem para a gente nessa terra. E se nós não entendermos isso, corremos o risco de, ao invés de perseverarmos numa fé real, fidedigna do corpo de Cristo, retrocedermos cada dia mais na nossa vida. Por esse motivo, tem tanta gente que parece que está mais desconhecendo o Evangelho do Reino do que o tornando conhecido de si. Por este motivo, tem muita gente que outros estão passando pela vida dele, estão vivendo o Evangelho fervoroso, estão nutridos pela palavra, pela oração, por uma vida casta diante do Senhor.
e os demais outros estão ficando para trás, somente observando os outros crescendo em fé, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, mas parece que para ele não acontece. Parece que na vida dele não há uma realidade de viver o evangelho verdadeiro. Por quê, irmãos? Talvez as tuas reações tenham trago maldições na sua vida, ao invés de bênção. Talvez sua forma de agir diariamente tenha traído para você o que é ruim. E aí, às vezes a gente reclama, Satanás está trabalhando na minha vida. Não, às vezes somos nós que estamos fazendo trabalho pelo diabo, porque estamos atraindo aquilo que Deus não permitiu para a nossa vida. Correndo para terminar, o texto continua dizendo ainda, versículo de número 13, veja: quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem. Olha a pergunta que Pedro faz. Olha a indagação que ele traz para trabalhar na igreja. Quem há de maltratar você, se você está praticando bem, irmãos? Quem há de feri-lo, se você está fazendo a vontade do Pai? Quem há de puxar o teu tapete, se você está andando no evangelho da cruz? Quem, irmãos? Não há inferno, não há demônio, não há homem nessa terra, meu irmão, que pode atrapalhar os planos do Senhor na tua vida, se você está praticando o evangelho. Aleluia! Não há, querido, não há possibilidades. Ah, pastor, mas é porque eu ouvi falar que... Não. O que diz o evangelho? O que diz as Santas Escrituras para a tua vida? Veja, repetindo o versículo 13: quem há de maltratá-lo se você for zeloso na prática do bem? Verso 14: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, diz a versão NVI. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Tem alguém que é feliz por servir a Jesus aqui? Com felicidade assim meio amarela, né? Tem alguém que é feliz por servir a Jesus, irmão, de verdade? Feliz. Felicidade de servir a Jesus. Sabe que felicidade a gente não compra, irmãos. Tolo é aquele que pensa que compra felicidade. Não. Um estado de espírito, de fato, que você de verdade vai encontrar quando você vive o reino, o evangelho do reino. Quando olhamos para o evangelho de Mateus, ali nas beatitudes, nas bem-aventuranças, no capítulo 5, você vai perceber que ele vai começar a partir do capítulo 5, o grande sermão do monte, vai terminar lá no 8, 7 para o 8. Mas aí a partir do 9, 10 e 11, ele vai falar que é bem-aventurado aquele que sofre perseguição, aquele que é perseguido, aquele que recebe toda a palavra ruim na vida dele. Você é um bem-aventurado, porque assim também foram perseguidos aqueles que vieram antes de vocês. Quando olhamos para Pedro, escrevendo o capítulo 5 da sua primeira carta também, você vai perceber que o versículo 6, 7 e 8, Pedro vai falar muito sobre isso. Mas quando ele chega no verso 8, tem aquele texto que você está guardado aí no seu coração, que ele vai dizer: vigiai e orai, porque Satanás está bramando como um leão, buscando alguém para que possa tragar. Mas quando chega no verso 9, Pedro vai dizer: resista-lhe firme na fé. E ele vai dar um adendo a ele dizendo que, olha, tem muitos dos irmãos de vocês que também estão sendo perseguidos, igual a vocês. Pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Olha para a cerca do vizinho depois do seu lado. Olha para a pessoa que mora do seu lado, que talvez você é crente, cheio do Espírito Santo, mas o teu vizinho não sabe que você é crente. O que eu quero dizer com isso não é colocar você numa posição difícil, longe disso, não é isso, irmãos. Só que nós encontramos essa felicidade quando entendemos o evangelho do reino. O Senhor, Ele entra na nossa vida para desestruturar o mundo e estruturar uma vida real, de verdade, no nosso espírito. Sabe o que é legal, irmão? Quando nós conhecemos a Jesus, a gente fica estragado para o mundo. Quem entende assim? Você fica estragado para o mundo, irmão. Você não cabe mais. Já percebeu, abrindo aqui um parênteses, você vai na casa de um familiar seu, porque é tua família, faz parte do contexto. Só que você hoje conhece a Jesus. E talvez alguém ainda do contexto ainda não o conheça, mas vai conhecer. Estou profetizando que a sua família toda vai conhecer a Jesus, amém? E aí você vai lá e você era acostumado a ir antes de Jesus. Mas agora quando você vai, eles falam umas palavras que você fica retorcendo, doido para ir embora. Eles tocam um tipo de música e que você olha assim, meu Deus,
Eu quero sumir, eu quero que acabe logo esse almoço de família, eu quero ir embora. Porque eu quero dizer isso para você, que parece que não cabe mais a gente ali. Nós viramos quadrados? Não, não é isso. Mas é porque o Espírito Santo queima no teu espírito. E você é tão apaixonado pelas coisas do Espírito que você não faz parte mais do meio. A gente fica estragado para o mundo, a gente começa a perder até amigos que diziam que iriam morrer com a gente. E aí de repente eles olham para a gente e falam assim: tu é crente? Olha, eu acho que agora não dá para a gente caminhar mais junto não, porque o lado que você vai eu não curto muito não, entendeu? Então vamos diminuir os nossos encontros, vamos diminuir as nossas reuniões que a gente se encontrava antes. Porque a gente começa a ficar de fato estragado para o mundo. Você começa a perceber algumas coisas que outros que estão à sua volta não percebem mais. Você começa a ouvir uma voz e você questiona como é que é essa voz, e você não entende na totalidade, mas você sabe que é uma voz que fala no seu coração diferentemente das vozes que falavam anteriormente. E às vezes você vai deitar à noite e você quer dormir e você até dorme, mas de repente você acorda. Você acorda 2 e pouco da manhã e você olha: será que eu estou com insônia? Aí tu levanta e tu vai lá na geladeira, toma um copo de leite, ou faz igual a minha mãe, frita um ovo de manhã. E volta a deitar, e você não consegue pegar no sono. E vira para um lado, vira para o outro, porque você está estragado para o mundo. E o Espírito Santo está falando: eu quero apenas passar um momento a mais com você. A gente já não consegue fazer mais parte do meio, porque nós fomos separados para a glória do Senhor. É isso que Pedro está falando no começo. Estou falando por uma igreja que fora eleita. São peregrinos, mas que foram chamados para a obediência a Jesus Cristo de Nazaré. A gente não faz mais parte do meio. A gente agora faz parte do Evangelho da cruz. Tudo começa a fazer sentido quando mais você vai caminhando, quanto mais você vai lendo, mais você vai se aprofundando no Evangelho. E é por isso que Pedro está de forma valente falando para a igreja. Eu repito o verso 14: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. A felicidade de viver o Evangelho não tem preço, irmãos. Não tem preço. Eu falava aqui, o pastor Lucas, a pastora Tatiana, missionários, estiveram ali celebrando o nosso casamento, nossa bodas, de 25 anos, glória a Deus, mudamos a aliança, aleluia. 25 anos, irmãos, para a glória de Jesus. Eu tinha cabelo na época, eu cheguei ali hoje, eu falei: irmã, Pai do Senhor, a irmã passou. Pastor, você está careca? Eu falei: irmão, com o tempo, depois dos 40 tudo muda, Aí para não ficar totalmente careca, eu tiro o restinho, porque aí adianta a coisa. Mas com o tempo a gente muda. Em Jesus a gente muda. Eu me lembro do Eliseu quando chegou na igreja: misericórdia. Irmão, o bichinho era danado de feio. Mas glória a Deus pela vida da irmã que o encontrou no caminho através de Jesus. Só foi Jesus, irmão. Só foi Jesus. O que eu quero dizer para você, irmão, é que a gente estava muito estragado, mas aí você vem para o reino. Eu me lembro quando eu vim para o reino, irmão, só tinha uma calça, acho que era 2. Alguém esses dias disse: pastor, você usava aquela calça boca de sino. Pensa numa coisa ridícula, rasgada aqui, um sapato branco de pagodeiro. Outro dia o irmão falou, o Toninho falando aqui domingo, que era pagodeiro. Irmão, cheguei na igreja, falei: pastor Lorival, vamos fazer um grupo de pagode. O pastor Lorival, para quem conheceu, fez aquele biquinho: vamos orar. Aquele vamos orar dele, irmão, já dizia tudo. Porque eu estava estragado, mas eu estava chegando, começando a ser inserido no reino. Família destruída, casamento destruído, filhos vivendo a bancarrota por causa da falta da paternidade no lar, a falta do papel sacerdotal dentro de casa. Estragado, mas aí a gente é inserido no reino. Aí o cabelo cai, a gente começa a entender o que o Espírito está nos direcionando a entender, se a gente obedecer, óbvio, e começar a praticar o Evangelho. Aí os demônios querem nos destruir, querem fazer de tudo para tentar impedir você de se aprofundar mais e mais, porque eles sabem que quanto mais você se aprofunda, mais será difícil Satanás tocar em você. Mais será difícil, querido. Então eles querem fazer de tudo para te destruir. E aí, se eles não conseguem através de alguém do seu lado, eles tentam na sua mente: você não vai chegar.
tu não vai construir coisa nenhuma, tu não vai mudar coisa nenhuma. Olha quem é você, olha o teu passado, olha a tua vida miserável. Você não merece estar aí. Tem muita gente que ouve a voz de Satanás. Aí vão dizer, eu não mereço mesmo. Eu não quero viver as loucuras do Evangelho. Mas se você perseverar, você continua e começa a viver essa felicidade. E Jesus foi nos tornando felizes através do Evangelho do Reino. E agora, fizemos 25 anos para a glória de Jesus. Está ali a minha esposa, cheia do Espírito Santo, minha amada. Está ali o meu filho, Emanuel. Já temos 2 casados, já temos um neto, Nicolas Prieto. Ô, glória, quem é avô aqui, irmão? Quem é vovô aqui, vovó? Tem muitos avós, que gostoso, né? É a sobremesa do casamento da gente. É os netos, irmão, é bom demais da conta. Estou doido para ir morar para Tangará já. Mas enfim, isso é outra história. A gente começa a viver isso, irmão, no Evangelho. Aí você olha para trás e você percebe, meu Deus, como eu estava estragado, como estava medíocre, como era ruim aquela vida. Pastor, mas isso muda de uma hora para outra? Não, irmão, não muda de uma hora para outra. Mas a partir do momento que você decide, o Evangelho entra na tua vida e você começa a viver, receber essa felicidade na tua história. E a tua história vai começando a ser reescrita para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E sabe que Pedro, já estou encerrando, Pedro continua dizendo ainda no verso 14, serão felizes, e não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Hoje, irmão, se o diabo aparecer na nossa frente, a gente mete o pé nele com tudo, cheio do Espírito Santo. Porque a gente não tem mais medo de pregar, de evangelizar, porque sabemos que quem está na nossa vida é maior do que aquele que está no mundo. Nós entendemos que o que vivemos hoje é verdade. Nós não temos uma aliança com alguém, hipoteticamente dizendo, não. Nós temos aliança com quem é Senhor sobre tudo e todas as coisas. Ele é, ponto final, irmãos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Pastor, mas eu ainda estou com medinho. Sabe por quê? Eu tenho medo de ir para o Evangelho. Porque se eu for, o que vão dizer os outros? Os outros eu não sei o que eles vão dizer, mas eu sei o que é que Jesus disse na Bíblia. Ele vai dizer que o teu nome está escrito no livro. Aleluia. E que não será mais apagado dali se você permanecer na presença dEle. E sabe o que é mais importante? Ele vai te ajudar a perseverar em cada passo da tua vida, em cada ambiente que você adentrar na sua vida, irmão. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus celebra a alegria de um encontro com Ele. Jesus celebra quando você entrega de verdade a tua vida a Jesus, irmãos. E aí Pedro continua, versículo 15. Antes, eu gosto dessa parte, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. E último ponto, o caminho sempre te levará à honra. Posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus? O caminho que é Jesus sempre te levará à honra, irmãos. Você pode não ter nada, mas se você tem Jesus na tua vida, você sempre será honrado. Pode te faltar pão, peixe, alimento, roupa, casa, mas se você tem Jesus, sempre será honrado na presença dEle. Porque você está no caminho. Estar no caminho é o mais importante para a nossa vida. Santifica a tua vida através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que Ele vai honrar a tua história. Eu termino contando um testemunho que aconteceu há algum tempo atrás. Tinha uma irmã, ela estava longe dos caminhos do Senhor. Congregava em um determinado ambiente e aconteceu algo na tua história. E ela então se viu em um lugar que não tinha mais saída para ela. Na igreja, era o contraditório daquilo que diziam anteriormente. Ela então se afastou do caminho. Permaneceu durante 5, 10, 15, 20 anos. Quantos anos, irmãos? 20 anos longe do caminho. Neste interim, ela fez tudo aquilo que ela acreditava ser melhor. Mas o pior de tudo isso foi que ela acreditava que para ela já não tinha mais chance, que o caminho já não fazia mais parte da vida dela. Então nós ficamos sabendo da história. Minha esposa e eu e uma outra irmã fomos visitar essa pessoa.
Chegamos lá, casa estranha, sabe? Um negócio estranho daquela realidade do que ela vivia na época. Começamos a conversar numa tarde. Da tarde entrou-se pela noite. E a gente conversando, ela questionando: eu não tenho oportunidade mais. Eu não tenho mais chance mais. Para mim, isso que você está falando aí não existe mais. E aí nós nos lembramos do que diz o texto: que o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer a obra que é sua no coração dessa mulher. 1 hora, 2 horas, 3 horas de conversa. Quando oramos ali no final, ela em prantos voltou a viver no caminho. Resolveu, tomou uma atitude e de entregar a tua vida de novo ao caminho. Hoje, para correr na história real de uma de nossas amadas irmãs, hoje ela serve o Senhor Jesus como nunca servira antes. Sabe por quê? Porque ela entendeu que uma obra de santificação não diz respeito a um homem, mas diz respeito àquele que pode santificar corpo, alma e o nosso próprio espírito. Essa mulher fora transformada, um de tantos testemunhos, através do Evangelho do Reino. Dito isso, eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor, no teu lugar.